As meninas do Iranduba não deram chances para o Caio Caia do Ceará e venceram por 10-0. É hora de conferir o nosso giro esportivo. O Vasco esteve bem próximo de garantir a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Carioca, mas sofreu um gol do Volta Redonda e ficou apenas no empate por 1-1 ontem, no estádio de São Januário, no Rio. Com 2 empates consecutivos, os vascaínos perderam a liderança na 5ª rodada da Taça Guanabara. A diferença para o líder fluminense é apenas no saldo de gols. O Iranduba não deu chances ao Caio Caia do Ceará e venceu por 10-0 ontem, pela última rodada do primeiro turno da Liga Feminina de Futebol Sub-20 do Brasil, em Fortaleza. O Verdão Amazonense venceu as 3 partidas com goleadas: 8-0 no Juventus do Ceará e 5-2 sobre o Aliança de Goiás. Às vésperas da estreia na Copa do Brasil contra o Chapecoense nesta quarta-feira, o Princesa dos Solimões ganhou um presente de última hora. Em publicação no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, dia 1º de abril, a Prefeitura de Manacapuru anunciou um repasse de R$180 mil à diretoria do Tubarão para o desenvolvimento de atividades esportivas. O alemão Nico Rosberg conquistou ontem a vitória no GP do Bahrein de Fórmula 1, a 2ª etapa da temporada. O piloto da Mercedes superou o pole position Lewis Hamilton na largada e faturou o 2º triunfo seguido no ano. Hamilton foi o 3º colocado atrás do finlandês Kimi Raikkonen da Ferrari. Felipe Massa foi o 8º colocado. A etapa de Cottbus na Alemanha da Copa do Mundo de Ginástica Artística acabou ontem, com 2 brasileiros na prova do salto. O país, no entanto, ficou fora do pódio. A seleção brasileira avaliou como positivo o saldo da etapa de Cottbus, com 7 disputas de finais e 2 medalhas. Diego Hipólito foi medalhista de ouro no solo e Henrique Flores ficou no 2º lugar nas largolas. E agora recebemos mais uma vez o nosso convidado para falar do esporte local, Luiz Cláudio Chaves. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, Luiz, eu queria falar um pouquinho com você agora sobre o Princesa dos Solimões, que estreia na quarta-feira agora, né, na Copa do Brasil contra a Chapecoense de Santa Catarina. Quais as expectativas aí para esse jogo? Olha, eu diria que é uma grande incógnita esse jogo. Por quê? Além da Chapecoense ser um time da primeira divisão atualmente, e ela já vem embalada do campeonato catarinense, nós não sabemos como o Princesa dos Solimões vai se comportar, porque é o primeiro jogo oficial do Princesa dos Solimões no ano, já que a federação, junto com os clubes aqui, decidiram colocar o campeonato para o 2º semestre, o campeonato estadual, invertendo um pouco a lógica das competições, porque a lógica são as competições estaduais servirem de preparação para as competições nacionais. E aqui no Amazonas, vai ser o único estado da federação, já em que primeiro nós vamos ter as competições nacionais, então Copa Verde, que o Nacional está jogando, o Faixa foi eliminado recentemente, e agora vem a Copa do Brasil, que tem Nacional e Princesa dos Solimões. Uhum. Então, o que dizer do Princesa dos Solimões? Manteve a base do ano passado, o treinador fez um excelente trabalho, o Zé Marco fez um excelente trabalho no Princesa dos Solimões, já tinha feito lá no time do Acre, que ele participou, e no Atlético Acreano, e ano passado o Princesa foi muito bem, perdeu só para o Nacional, que foi o campeão estadual. Então, em razão do Princesa ter, acho que as grandes chances do Princesa residem no horário do jogo, vai mandar um jogo novamente no seu estádio, desde 2014 que não mandava um jogo lá no seu estádio, o Princesa dos Solimões, e contar com o inesperado, porque a tendência mesmo é a equipe de Santa Catarina, que vem num maior ritmo de jogo, vencer a partida, por causa da falta de ritmo do Princesa dos Solimões. Claro que não queremos isso, queremos ver o Princesa bem, que elimine. Aliás, ano passado, o Princesa fez uma belíssima apresentação na Copa do Brasil. Ele empatou em Manaus com o Figueirense, também lá de Santa Catarina, e perdeu de 2-1 o jogo da volta. Foi uma apresentação digna, considerando que o Figueirense é um time da primeira divisão também. Então, veja só, mas o que aconteceu no ano passado, o Princesa disputava, além do campeonato estadual, no primeiro semestre, disputava também a Copa Verde.
Então o Princesa tinha ritmo de competição, estava embalado, o que não vai acontecer esse ano. Então, uma grande incógnita de como vai se comportar o Princesa. Suas chances residem realmente no clima aqui da nossa região, que é muito quente, tomara esteja um sol bem forte, e o pessoal que vem lá do sul do país, em pleno inverno, né, sofre. Então eu acho que é por aí, mas o favoritismo, aliás, tem por obrigação, na minha opinião, a Chapecoense de chegar e ganhar. Talvez não consiga no primeiro jogo, mas certamente é o favorito para o confronto. Vamos esperar então aí que a torcida também, né, deu um ânimo, que tem uma boa torcida lá em Manacapuru. Agora tem exatamente esse fator. O Manacapuru tem uma população apaixonada pelo futebol, apaixonada pelo seu clube lá, que representa o município. E é nisso que acho que o Princesa vai apostar, na força da torcida, no conjunto da sua equipe, que é uma equipe que vem mantida aí já de 2, 3 anos para cá, o mesmo time a Princesa vem mantendo. Uma sequência do trabalho do treinador lá, do Zé Marco, e contra ele vai pesar o maior ritmo de competição do adversário e a qualidade, evidentemente, porque o time que está na primeira divisão tem uma facilidade maior de contratar jogadores, porque está na vitrine. Então, quem que não quer ir jogar num time que está na primeira divisão? Então, mesmo que eventualmente a Chapecoense venha com um time misto para cá, isso não diminuirá o seu favoritismo pelas razões expostas até aqui. E agora o Princesa também tem mais um incentivo, né? Porque a própria Prefeitura de Manacapuru fez um repasse aí de R$180 mil ao clube, que lógico vai ser parcelado, mas que é uma ajuda e é importante, né, doutor Luiz? Porque o Princesa do Solimões, é importante que se diga que isso é uma realidade nacional. O próprio São José, que hoje lidera o Campeonato Brasileiro aí, feminino, é da Prefeitura de São José dos Campos, é apoiado pela Prefeitura de São José dos Campos. É um trabalho longo que já vem de lá. E Manacapuru, acho até assim, que poderia ser mais efetivo, porque R$180 mil, não há como você organizar um time de futebol competitivo apenas com esse valor hoje em dia. O clube diz que gasta em média R$150 mil por mês, né? Pois é, o contrato é no mínimo de 3 meses. No Brasil, o contrato mínimo para os jogadores de futebol é de 3 meses. Então, se o clube tem uma folha salarial de R$150 mil mês, ao longo de 3 meses vai dar R$450 mil. Não deixa de ser uma boa ajuda, mas é que às vezes as pessoas que estão afastadas do futebol pensam assim, pô, 180 mil é muito, mas... Aí você veja só, os times, assim, a diferença, né? O orçamento do Corinthians, o PIB lá do Corinthians, 450 milhões por ano, o Flamengo, 450 milhões por ano. Aí quando for jogar um dia, Princesa e Flamengo, Nacional ou Flamengo, as pessoas acham que o futebol... Não, porque é uma diferença de investimento, uma diferença absurda de investimento. Então, é por isso que nessas competições nacionais, no mar das vezes, os times do Norte, do Nordeste, eles não vão muito adiante na competição, porque eles são postos para jogar exatamente com as equipes lá do Sul e do Sudeste do país, que têm um investimento muito maior. É verdade. Agora vamos falar das meninas aí do Sub-20 de Iranduba, que fizeram uma goleada de 10-0 no Caucaia lá do Ceará, que a gente viu agora há pouco aí no nosso giro esportivo. E quais são as expectativas aí para essas meninas que estão indo muito bem, né? Olha, o Sub-20, inclusive, me surpreendeu, porque tamanha a diferença de potencial das equipes, né? Aí você vê também o outro time do Iranduba, que está jogando a competição principal do Campeonato Brasileiro Feminino, que jogou recentemente aqui em Manaus com o Corinthians, empatou 2-2. Foi jogar lá no Rio de Janeiro com o Flamengo, o jogo estava igual, 2-1 para o Flamengo. Então estava na seguinte situação, ou o Iranduba empatava em cima do Flamengo ou tomava o contra-ataque. O Flamengo fez o contra-ataque, ganhou de 3-1 o jogo. Então, na minha opinião, o próximo jogo das meninas lá, do principal time feminino, do time principal do Iranduba feminino, eles vão jogar agora com o São José, lá em São José dos Campos. O São José é a equipe de maior investimento, de mais tempo de trabalho, é o franco favorito para esse jogo. Agora, são 2 vagas esse grupo. Então, eu acho que vão brigar pela segunda vaga. Iranduba, Flamengo e Corinthians por essa segunda vaga aí da competição para ir para a semifinal.
E o Remo e o Nacional agora na Copa Verde, quais são as expectativas aí? O Nacional vem com tudo? Olha, o Remo acaba de ser eliminado do Campeonato Paraense. Ontem foi eliminado, foi 1-1 com o tradicional adversário deles lá, o Paysandu. E com isso o Remo ficou fora da Copa do Brasil 2017 e da Copa Verde 2017. Isso foi um grande baque, um grande trauma lá para a torcida deles. E o Nacional, ao contrário, é só entusiasmo. Então, formou a equipe, vai apenas para o 4º jogo oficial esse ano, em razão daquele problema do Campeonato Amazonense no segundo semestre. Mas eu acho que o Nacional é um forte candidato a trazer a vaga de Belém. Veja assim, tem que ganhar do Remo. Olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Várias vezes o Nacional já ganhou do Remo em Belém. Não ganha há 10 anos. Tudo bem, não ganha, mas também foram poucos jogos nesses 10 anos. Então, eu acho que o Nacional tem todas as condições... Tirando os 2 últimos jogos da Série D, no ano passado, o Remo também não ganhava do Nacional desde 2005. Então, assim, é um confronto igual. 2 equipes que se equivalem. São 2 das principais forças do futebol no norte do Brasil. Então, 2 das principais torcidas. E acho que o confronto vai ser equilibrado, como tem sido ao longo dos últimos 20, 30 anos, o confronto entre as equipes, entre a equipe do Nacional, com o Remo ou com o Paysandu, sempre assim. Então, o que eu acho que vai acontecer? Bom, não tenho bola de cristal, mas eu acho que as chances do Nacional, elas são, eu acho, de 50%, assim como de 50% para o Remo também. E não é obrigatória a vitória. Pode muito bem um empate de 2-2, já que quem fizer mais gols na casa do adversário, os gols marcados fora de casa são critério de desempate. Então, o jogo aqui foi 1-1. Se for 0-0 lá, classifica o Remo. Essa é a pequena vantagem que eles têm, que já começam o jogo, o Nacional tem que necessariamente fazer o gol. Né? Lá. Se for 1-1, pênalti. E de 2-2 para frente, qualquer empate favorece ao Nacional. Vitória, obviamente, do Nacional lhe dá a classificação. Então, acho que quem vai ganhar mesmo é o torcedor que for acompanhar esse jogo lá. Acho que vai ser um jogaço. Eu também acredito que vai ser um jogaço. Os paraenses lá feridos, o Remo ferido pela eliminação do Campeonato Paraense. E a competição que eles têm para salvar o primeiro semestre é ir adiante nessa Copa Verde, que dá uma vaga na Sul-Americana. O campeão da Copa Verde joga a Sul-Americana. Mas aqui a gente está torcendo e acreditando no Nasce. Eu acho e quero ver esse estádio cheio de gente, de torcedor amazonense torcendo para as equipes do Amazonas. E só vamos ver isso quando nossos times conquistarem o resultado. Essa chance do jogo com o Remo é uma oportunidade para isso. É verdade. Desde já, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação, pelos seus comentários aqui, muito legais aqui sobre o nosso esporte local. Muito obrigada. Obrigado, conte com a gente aí. E após um mês dominado por Batman vs Superman e a entre-safra pós-Oscar, onde vários filmes que não haviam conseguido espaço no circuito, enfim, entraram em cartaz, Abril chega com filmes que agradam todos os gostos, dos blockbusters aos religiosos, passando por dramas premiados e muitas produções do cinema brasileiro. Confira as estreias das telonas. With security at unprecedented levels, this isn't just a gathering of the world's most powerful leaders. Sequência de invasão à Casa Branca. Esta aventura traz Gerard Butler mais uma vez salvando a pele do presidente dos Estados Unidos. Desta vez eles viajam à capital da Inglaterra devido ao funeral do primeiro-ministro britânico, um alvo tanto para um perigoso terrorista. Has decimated the British capital. 5 of the world's leaders are now dead. Stay with me. We'll get you out of here. The American president. Após sofrer um grave acidente de carro, uma jovem é levada ao porão de um desconhecido. Ao acordar, ela fica sabendo que o mundo passou por um ataque químico que o tornou inabitável. Só que logo ela passa a desconfiar da história, o que faz com que busque um meio de fugir. Com John Goodman, Mary Elizabeth Winstead e John Gallagher Jr.
A potência invencível de Roma, como as garras do falcão. Os irredutíveis gauleses estão de volta às telas do cinema. Desta vez para enfrentar o plano mais ardiloso de Júlio César. Tentar vencê-lo não através da força, mas pela sedução com os prazeres da civilização romana. Gloriosos imóveis, cercados pela civilização romana, serão condenados a se adaptar ou a desaparecer. Como vai chamar o seu glorioso bairro? Não gritar na janela. Acho que foi bem! Após 20 anos de casados, Ana Lúcia e Fábio resolvem se separar. Só que ele se muda para um apartamento do outro lado da rua para não ficar longe da filha. E é claro que a proximidade e os resquícios de sentimento fazem com que eles não se afastem completamente. Dirigido por Luiz Vilaça, de Cristina Quer Casar, Denise Fraga, Domingos Montagner e Marisa Hort no elenco. Você tá com meu celular? Era para ser um dia tranquilo em casa, mas absolutamente tudo deu errado. Sua mãe não para de ligar. Um vizinho reclama de um vazamento. Uma festa no prédio traz uma série de inconvenientes. O filho surge sem avisar. E para completar, a esposa decide lhe fazer uma revelação bombástica. Dirigido por Patrícia Leconte, meu melhor amigo, e com Christian Clavier. O que tu fais lá? Tu passes aspirateur? Após fugirem do Egito e escaparem da vingança de Ramsés ao atravessarem o Mar Vermelho, os hebreus continuam sua caminhada rumo à Terra Prometida em Os 10 Mandamentos, na nova temporada que estreia hoje. Escrita por Vivian de Oliveira, a continuação do folhetim bíblico apresenta mais personagens e, com eles, novos conflitos envolvendo o povo liderado por Moisés. Nessa nova etapa de sua saga, os hebreus terão que enfrentar novos povos que temem por ter suas terras invadidas pelo pastor de ovelhas e seu grupo. Porém, o grande inimigo de Moisés desta vez não é mais o faraó do Egito, mas os que duvidam das provações e sacrifícios que Deus impõe a eles antes de chegarem a Canaã. Com o visual mais riponga, Justin Bieber exibe suas dreads e o ator Felipe Simas sobe ao altar. É hora de conferir o que as celebridades aprontaram nesse fim de semana. Dona de marca de lingerie, a Sui Intimates nada mais justo para a Sui Lasmar do que promover o produto. A alternativa encontrada por ela foi ser a própria modelo, como mostra na foto, parte de um ensaio divulgado neste domingo. Aliás, no fim de semana, a modelo fitness até deixou de comparecer ao Arnold Classic Brasil, por estar gravando o programa nos Estados Unidos. De biquíni, a ex-BBB Francine Piai aproveitou o domingo para também compartilhar com seus seguidores do Instagram a boa forma que ostenta. Deitada, com o bumbum para cima, ela recebeu muitos elogios. Você tem um belo bumbum, dizia um entre os mais ousados. Ao ar livre, o ator Felipe Simas se casou com Mariana Rumen, em Itaipava, na região serrana do Rio. Os pombinhos, já pais de Joaquim, que completa 2 anos no próximo mês, receberam cerca de 300 convidados. Cheio de dreadlocks, Justin Bieber apresentou ao público via redes sociais no último sábado seu novo visual. Mas nem todas as fãs curtiram a mudança, e algumas até passaram do ponto ao avaliar. Eis aí alguns dos comentários feitos à fotografia postada pelo artista. E o Direto da Notícia fica por aqui. Quer dar sugestões para o programa? Então entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3643-5054 e nos acompanhe também nas redes sociais, no facebook.com/Record News Manaus e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente início de semana e até amanhã. Record News, a líder em notícias.